Olá, meu querido Amazonas, tudo bom? Estamos de volta para mais uma aula do Contraturno Digital. Aqui quem vos fala é o professor Emerson Marão, do componente de matemática. E por falar em aula, vamos ver o que nos aguarda para a aula de hoje. A aula de número 74 de matemática traz como título: quanto custa mesmo? Objeto de conhecimento: porcentagens, problemas que envolvam cálculo de percentuais sucessivos, problemas de percentuais sucessivos e a determinação de taxas percentuais com o uso de tecnologias digitais no contexto da educação financeira. Todo mundo ligado? Então vamos à aula. Muito bem, porcentagem, acréscimos e descontos sucessivos. O conhecimento de operações matemáticas financeiras presentes no cotidiano vai facilitar muito a realização de cálculos envolvendo aumentos e descontos sucessivos, já que eles se fazem tão presentes no nosso dia a dia, seja para calcular um acréscimo de uma multa gerada por um atraso de um boleto, seja para calcular o valor a ser pago após ser oferecido um desconto na compra de uma mercadoria. Então é muito importante que a gente domine essas habilidades aí. Legal? Beleza. Em certas situações envolvendo a crescente alta da inflação, os aumentos de mercadorias e serviços acontecem de forma intensa. Isso se dá em função das elevadas taxas percentuais e taxas de juros que estão presentes aí nessas movimentações financeiras. Beleza? Muito bem. Então, a inflação é um índice econômico responsável pela elevação dos preços de produtos, bens de consumo, serviços prestacionais como seguros e planos de saúde. Vamos entender como funciona o aumento de preços sucessivos. Nós temos aqui, comparando aqui a questão da inflação, comparada nos meses, entre 2018 e 2019. Então, pode-se observar pelo gráfico aí uma elevação, dos valores em relação de um mês, de um ano para o mesmo mês do outro ano, A diferença de preços, um bem que custava um pouco mais de R$90, no próximo ano ele já subiu um pouco mais. O mesmo acontece em fevereiro, em março, abril, maio, junho, sempre comparando em relação a esses 2 anos. Então, pelo gráfico, observa-se o aumento dos valores. Isso significa que o índice inflacionário aumentou, ou seja, o nosso poder aquisitivo de compra diminuiu. Então, imagine a situação aqui, em aumentos sucessivos. O senhor José da Silva e Silva pretende pagar a fatura do seu cartão de crédito, cujo valor é de R$600. Caso a fatura não seja paga na data do vencimento, cede sobre a mesma uma multa de 10%. Entretanto, se a fatura não for paga pelo segundo mês consecutivo, a multa será de 15%. Supondo que o senhor José da Silva e Silva pague o banco com 2 meses de atraso, qual o valor a ser pago por essa fatura? Muito bem, ao nos depararmos com uma situação como essa, somos levados a pensar e raciocinar da seguinte forma, Eu tinha, no primeiro mês, uma multa de 10% e vou somar com a multa do segundo mês, que é de 15%. Ou seja, eu penso que o montante que eu vou pagar no acúmulo dessas duas multas seja uma taxa de 25%. Ou seja, nós vamos calcular aí 25% de 600. Ou seja, 0,25 que multiplica 600, que vai dar 150. Somando, isso daí é a multa, Somando a fatura com a multa, teríamos o seguinte: 600 mais 150, que daria R$750. No caso aí, pagando aí a fatura com as duas multas. Entretanto, pessoal, esse raciocínio está totalmente errado. Muito bem, então o raciocínio correto para essa situação seria o seguinte: nós temos aí o valor do primeiro mês igual ao valor inicial da fatura, que multiplica a taxa percentual da multa. Isso daí é agregado ao próprio valor da fatura. Ou seja, nós vamos calcular aí para o primeiro mês 600 vezes 10% mais 600. Então temos aí o cálculo do valor da multa agregado ao valor da fatura. Vamos converter aí os nossos 10% em número decimal. Então, o valor do primeiro mês vai ficar igual a 600, que multiplica 0,1, mais os 600, que é o valor da fatura. 600 vezes 0,1 vai dar 60. 60 mais 600, 660. Isso daí é o valor que nós vamos pagar no primeiro mês, beleza? Muito bem. Agora, de posse do valor a ser pago no primeiro mês após o vencimento da fatura, vamos calcular o segundo mês.
Então, no segundo mês, nós vamos ter o valor do primeiro mês multiplicado pela taxa percentual da multa, né, do valor do primeiro mês. Então, vamos ter o seguinte cálculo. 660, que é o valor já com vencimento do primeiro mês, né, multiplicado pela taxa da multa do segundo mês, que é de 15%, mais já o valor corrigido, né, do valor da multa do primeiro mês. Então, esse é o valor a ser pago no segundo mês. Convertemos lá os 15% de taxa percentual para decimal. Então, o valor do segundo mês vai ficar igual a 660, que multiplica 0,15, mais o valor corrigido, que é 660. Multiplicando 660 vezes 0,15, encontramos 99. Somando 99 mais 660, encontramos o valor de 759. Ou seja, o valor correto a ser pago, né, com 2 meses de atraso, né, pelo seu José da Silva e Silva, é de R$ 759. Muito bem, um outro modelo matemático que facilita muito esse cálculo seria o seguinte, né, nós temos aí, o preço final vai ser igual ao nosso preço inicial, que multiplica 1 mais a primeira taxa, que multiplica 1 mais a segunda taxa. No caso aí, nós só estamos usando 2 fatores porque no problema do seu José, ele só apenas atrasou 2 meses, certo? Mas, professor, por que 1 mais a taxa? Esse 1 corresponde a 100% do valor, né? Lembrando que 100% é a mesma coisa que, né, 100 sobre 100. No caso do seu José, a primeira taxa é 10%, né, e a segunda taxa 15%. Muito bem, então vamos substituir aí a situação do José da Silva e Silva no nosso modelo matemático mais prático. Então, nós temos o nosso preço final, é igual ao preço inicial, que multiplica 1 mais a primeira taxa, que multiplica 1 mais a segunda taxa. Nós só temos 2 fatores aí, porque o seu José da Silva e Silva só deixou atrasar a sua fatura em 2 meses, beleza? Se ele tivesse atrasado mais meses, nós teríamos mais fatores aí, seria, né, que multiplica 1 mais a terceira taxa, que multiplica 1 mais a quarta taxa e assim sucessivamente. E por que 1? Porque o 1 representa os 100%, né? É o total, né? 100%. 100% é o mesmo que 100 sobre 100, que dá 1. Por isso que esse 1 faz parte do contexto do modelo matemático. Muito bem. Substituindo aí, nós vamos ter o nosso preço final igual. O valor da fatura inicial, né, que é de R$ 600, que multiplica 1 mais 10%, que é a multa, né, percentual da primeira taxa, né, do primeiro mês, que multiplica 1 mais a segunda taxa, né, que é referente ao segundo mês. Ou seja, nós temos aí os 10% e os 15%. Muito bem. Porém, nós sabemos que não podemos somar assim diretamente, né, um número inteiro com um número em forma de porcentagem. Então, o que nós vamos fazer aí? Nós vamos converter essas porcentagens em números decimais. Como é que vai ficar isso daí? Nós vamos ter o preço final igual a 600, que multiplica 1 mais, quem é 10%? 10% é a mesma coisa que pegar 10 e dividir por 100. Ou seja, 10% vai ser igual a 0,1. Pois bem, então, convertemos a primeira taxa. Agora vamos converter a segunda. Na segunda nós temos 1 mais 15%. Convertendo os 15% de taxa porcentagem para número decimal, vamos ter o quê? 1 mais. Seria o mesmo que dividir, né, 15 por 100. Ou seja, nós vamos obter aí 0,15. Agora somamos, né, perfeitamente e o nosso preço final vai ser igual a 600, que multiplica 1,1, que multiplica 1,15. Efetuando o produto entre esses fatores aí, nós vamos obter, né, o valor de 759, que é justamente o mesmo valor que foi encontrado usando o modelo anterior, né? Porém, de forma muito mais prática. Beleza, meus queridos alunos? Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Agora chegou o momento de colocarmos em prática o nosso conhecimento de hoje. É o momento do nosso aplicando. Então vamos imaginar a seguinte situação. Um trabalhador recebeu 2 aumentos sucessivos, de 20% e de 30% sobre o seu salário. Deste modo,
o percentual de aumento total sobre o salário inicial desse trabalhador foi de... Aí temos as alternativas. Letra A, 30%. Letra B, 36%. Letra C, 50%. Letra D, 56%. E a alternativa correta é a nossa letra D. Mas por que, professor? Não era só pegar os 20% e somar com os 30%? Negativo. Prestem atenção porque questões como essa, elas vêm compostas nas alternativas, uns chamados de distratores, que é justamente para induzir você a cometer esse tipo de erro. Então, fique ligado para não cometer esse tipo de equívoco ao desenvolver questões de múltipla escolha. Então, qual seria o desenvolvimento aqui? Nós teríamos o nosso salário final seria igual ao salário inicial, que multiplica 1 mais o primeiro aumento, que multiplica 1 mais o segundo aumento, menos o valor final. Por que menos? Porque nós vamos determinar aí a diferença percentual do seu salário no final das contas. Então, temos que calcular aí essa diferença percentual, que seja, no caso, os 100%. Então, vamos ter aqui nosso salário final igual a 100%, que multiplica 1 mais a primeira taxa, que foi de 20%. Estão lembrados? Seguido, multiplicado por 1 mais 30%, que é o percentual do segundo aumento, menos os 100%. Beleza? Então, como nós não podemos adicionar um número inteiro com um número escrito em forma de porcentagem, o que é que nós temos que fazer aí? Nós vamos converter esses números que estão escritos em formas percentuais em números decimais. É o mesmo procedimento. Portanto, nós vamos ter o seguinte. O nosso salário final vai ser igual a 1. Por que 1 aí? Porque 100% corresponde a 1, tá? Que multiplica 1 mais 20%, que é o mesmo que pegar 20 dividir por 100, que dá 0,2, que multiplica 1 mais 30%, que é o mesmo que dividir 30 por 100, que dá 0,3, menos 100%, que é o valor total. Pois bem, calculando isso daqui, nós vamos ter, né, 1 que multiplica 1,2, 1 que multiplica 1,3, que vai dar igual a 1,6 menos 1. No final, nós vamos ter o quê? A subtração de 1,56 menos 1. Ou seja, vamos ter como resultado 0,56. Escrevendo em forma percentual, é só multiplicar por 100, nós vamos ter aí 56%. Beleza? Então, viram a diferença aí dos nossos 50% para os nossos 56%? Beleza, show de bola, não é isso? Muito bem, queridos alunos, vamos agora para as nossas considerações finais. Muito bem, então na aula de hoje nós tivemos a oportunidade aí de estudar aí aumentos sucessivos. O que é que os aumentos sucessivos têm a ver com o nosso dia a dia? Eles são muito importantes, porque ele nos ajuda a administrar o dinheiro. Por que é muito importante administrar o dinheiro? A partir do momento que você domina essa habilidade, né, de fazer um controle do seu orçamento, você é capaz de realizar economias, né, com o intuito de realizar e concretizar algum projeto, seja ele qual for, na aquisição de um bem, ou efetuar algum tipo de obra, ou realizar algum sonho de consumo. Então, a partir desse momento que você, né, consegue dominar a habilidade de administrar o seu ganho, você é capaz de realizar economias, né, e fazer produções. Outra, é importante administrar o dinheiro justamente para evitar dívidas, né? Então, você não pode sair gastando mais do que você tem. Então, esse ponto aí da matemática de educação financeira é muito importante, principalmente no que diz respeito a tratar o dinheiro, né, com muita seriedade. Porém, para que a gente possa tratar o dinheiro com seriedade, é preciso que a gente domine a parte técnica e mecânica, que são calcular as taxas. Com elas, nós podemos fazer uma projeção salarial, né, e ter uma ideia de quando vamos ter em determinado tempo, independente de ser trabalhando ou se fazendo investimento a longo prazo. E estipular multas que você, porventura, venha a adquirir por atraso de pagamentos de prestações de serviços. Então, tudo isso daí é muito importante para que a gente possa ter sucesso dentro da nossa vida econômica. Beleza? Queridos alunos, essa foi a nossa aula de hoje, correto? Espero que todos vocês tenham gostado. Você quer saber um pouco mais, assistir um pouco mais das aulas do Contraturno Digital? É só seguir a gente nas nossas redes sociais e se inscrevendo no nosso canal, beleza? Espero vocês por lá. Então, até breve.